minutos e amanhã já começa aí com informações quentes da política. Mais um dia de muita movimentação. Agora cedo, o senador do Paraná, Sérgio Moro, concedeu entrevista à rádio Jovem Pan News Curitiba, falou ao Jornal da Manhã Paraná e disse estar completamente revoltado, indignado com as declarações do presidente Lula, a quem chamou de mentiroso por ter dito que é uma armação aí, né? O plano do PCC para sequestrar e matar em Curitiba, no local de votação do Bacaxiri, Sérgio Moro e também os seus parentes. A gente vai acompanhar agora um trechinho do que ele disse nessa entrevista bastante polêmica. Qual o recado que você manda pro mundo do crime quando vem o presidente da República fazer esse tipo de deboche? Que ele não tá nem aí, que pode matar, que pode sequestrar. Ou seja, ao invés de reprovar a ação, como era de esperar de qualquer ser humano com o mínimo de decência, o presidente vem fazer deboche. Lula mentiu, é isso. Temos que dizer aqui algumas coisas. E aí a entrevista acabou tendo momentos ali bastante intensos. Na verdade, desde essa quinta-feira, quando o Lula deu essa declaração dizendo que toda essa ação... Foi impressionante, né, Rivar? Olha, a repercussão dessa declaração. Acho que talvez o próprio núcleo petista, o núcleo de apoio ao governo, tenha se surpreendido com a fala, porque nas redes sociais há um silêncio brutal. Ninguém do PT comenta as falas pra dizer, não, é isso mesmo, ele tá certo. Porque ele não tá, né? Ninguém fala nada, todo mundo quieto ali, fingindo que não viu. E aí é o seguinte, depois, inclusive nas redes sociais, o Lula foi postar lá foto com a abóbora, foto com o Coldplay, foto com o violão, texto Paz e Amor Salve a Amazônia, mas a repercussão o dia inteiro ao longo da cobertura da Jovem Pan e de outros veículos retratou exatamente essa fala, porque há um ponto muito... curioso, digamos assim, para não falar irônico, né? O Lula, volta e meia, dizia e resgatava aquela história da denúncia do PowerPoint apresentada aqui em Curitiba. Inclusive, a gente estava lá no momento da apresentação, em que o Deltan Dallagnol, né, disse que tinha convicção, mas não tinha provas. E aí ele vem para dizer que tem a convicção de que é uma mentira, mas que ele não tem provas por enquanto. Eu não quero acusar ninguém, mais ou menos assim. Não quero falar sem provas, mas é uma armação, é uma mentira. É ridículo. Não se portou como presidente da República, desautorizou a sua própria Polícia Federal. E o Flávio Dino. Completamente, e o Flávio Dino. Que a operação foi correta, foi técnica. Não teve envolvimento político para desfavorecer, digamos Zé assim, Pedro, rivais no campo da política, né? Foi uma belíssima operação da Polícia Federal, alertada. Olha como acontece essa operação. Ao alerta para o procurador do estado de São Paulo, ele vai até Brasília, avisa o Sérgio Moro, que avisa o Pacheco, que avisa a PF, que avisa o Flávio Dino, e se monta uma grande operação para salvar a vida tanto do promotor quanto do ministro, do ex-ministro, né? Hoje senador. É tanto cargo que a gente já chamou o Sérgio Moro que às vezes eu me confundo. É ministro, é senador, é juiz, mas é o senador Sérgio Moro. A fala do Lula, ela é digna de quem vive hoje sob a égide da raiva, do ódio, do desejo de vingança. A fala do presidente da República, ela é estapafúrdia, senão criminosa. Eu posso ter raiva de quem eu bem entender, mas quando você mexe com a família, quando você mexe com a dignidade daquela pessoa, quando você mexe com a segurança daquela pessoa da qual você não gosta, você no mínimo deve reprovar o bandido. O que o Lula quis dizer é: façam o que vocês quiserem, porque eu não acredito nas pessoas que sofrem a violência, porque pra mim elas mentem. Se nós criticávamos as falas aqui completamente desconexas, populistas, baratas, enviesadas do Bolsonaro, eu não posso deixar de fazer o mesmo com Lula. Nós trocamos um populista por outro pior, ao que me parece. Se criticava tanto os posicionamentos, e os posicionamentos estão piores. Ali tinha que ser aplaudida a polícia, tinha que ter sido acolhido o senador da República, Sérgio Moro, e não o contrário. Lula mostra um cinismo, o pior. Aquele Lula Paz e Amor de 2003, ele não existe. O Lula verdadeiro é esse, é vingativo, é cínico, é raivoso. É de uma cretinice a fala do presidente Lula,
sem tamanho igual na República recente. É digno de um impeachment? Não. O 6º artigo lá da lei de impeachment de 1950 não tange isso. Aliás, tem uma lei maior. A lei maior é a Carta Magna. Na Carta Magna não é passível, portanto ela é maior que a lei, não é passível de um impeachment por conta dessa fala. Não existe isso nos crimes de responsabilidade para impeachment. Mas cabe um processo moral contra o Lula. Mas se eu fosse o Moro nesse caso, eu não faria, porque agora é hora de sair em elevado. Essa fala prejudicou, tem que prejudicar e vai prejudicar. E esse é o pensamento do Lula. Não vem com história, não, é que ele falou da velocidade da operação. É essa desculpa que vão dar. Que ele falou da velocidade da operação. Não, ele foi claro, ipsis literis. Eu não quero acusar ninguém, mas o Moro mente. Isso vai prejudicá-lo. É uma armação. Foi leviano o presidente da República. E essa é uma fala que tem que ser condenada pela sociedade, pelas instituições e pelo próprio PT. Mas quando é que o PT vai admitir os próprios erros? Nunca, porque o PT diz que nem corrupção teve. É uma vergonha acordar hoje, ser brasileiro e dizer que o nosso presidente da República é capaz de rir da ameaça de morte para um senador da República, sua família e um procurador do Estado. É absolutamente vergonhoso. A gente vai desdobrar mais sobre essa entrevista. Daqui a pouco o Riva traz mais análises sobre o momento. Inclusive, vamos trazer quem é que foi a público se manifestar em solidariedade aí a Sérgio Moro e como é que andam as redes sociais dos petistas, né, Rivaroli? Em relação a isso, do ministro da Justiça, Polícia Federal. Cortaram. Pois é. Cortaram. Alguém vai se manifestar? Teve associações, né? Associações de delegados, de juízes, aí sim. E a gente vai trazer também recorte, porque o Sérgio Moro falou mais. Além de chamar Lula de mentiroso, falar sobre o temor da família, com os detalhes do plano, mapeando o Duque de Caxias aqui no Bacaxeri, tendo um local como suposto cativeiro, os dados dos filhos, que são adolescentes. O prédio em frente à casa dele. Também falou sobre outros assuntos, entre eles eleições municipais para a Prefeitura de Curitiba e como ficaria um possível candidato Deltan Dallagnol. Ele comentou, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Sérgio Moro, senador do Paraná, e se envolveu aí, né, ou foi envolvido, melhor dizendo, nas últimas manchetes e polêmicas relacionadas à política, Rivaroli. Hoje ele esteve aqui na rádio. Falou com a equipe da Jovem Pan News, Jornal da Manhã, Marcos Souza, e disse aí estar bastante revoltado com as declarações de Lula, que chamam de armação e mentira o plano do PCC para sequestrar e matar Moro e seus familiares. A gente sabe que ontem foi levantado parte do sigilo do processo, logo após as declarações de Lula, por parte da juíza Gabriela Hart, mostrando ali o que seriam provas, né? Indícios fortes que levaram a Polícia Federal a pedir a ação. Então tinha estudo detalhado do local de votação de Sérgio Moro. Então subentende-se que o ataque seria durante as eleições, no dia da votação do candidato ao Senado, ali no Clube Duque de Caxias, que no bairro Bacaxeri. Tinha estudo e olheiros do PCC na casa do Moro aqui em Curitiba, dados dos filhos. Os filhos são adolescentes jovens. Da própria Rosângela tinha. Da esposa, tinha dados também, exatamente. Trocas de mensagens, planilha do crime, quanto seria o custo para fazer a operação e tal. É importante dizer que a motivação seria exatamente a ação de endurecimento em cima do crime organizado dentro dos presídios, proibindo visita íntima, com outras medidas de segurança, para justamente que as informações não circulassem, né? Tivesse exatamente um controle, com aquele pavor que criminoso tem quando é presídio federal. Então, esse seria o motivo da indignação, mas aí veio o Lula, surpreendentemente, dando uma declaração forte e ruim, dizendo péssima, que é uma armação. E aí, o Moro comentou as declarações de Lula, chamou o presidente da República de mentiroso. Vamos acompanhar um trechinho do que ele disse. Qual o recado que você manda pro mundo do crime quando vem o presidente da República fazer esse tipo de deboche? Que ele não tá nem aí, que pode matar, que pode sequestrar. Ou seja, ao invés de reprovar a ação, como era de esperar de qualquer ser humano com o mínimo de decência, o presidente vem fazer deboche. Lula mentiu, é isso. Temos que dizer aqui enormes coisas. Aí, Rivaroli, então uma parte da entrevista se dedicou, a gente vai aprofundar ao longo da edição ainda a falar isso. O presidente da República mentiu
não teve solidariedade, disse que ao contrário de qualquer outra pessoa. Moro também negou que tem envolvimento para acelerar a operação, porque a justificativa que o PT vai tentar trazer, segundo a apuração do Marcos Souza, é a de que a fala do Lula não foi para dizer que a operação foi fake, mas sim que houve uma pressão para acelerar e bater com o timing da fala ruim dele também sobre, abre aspas, eu vou usar uma licença poética aqui, né, ferrar o Sérgio Moro. E a vingança, né? Tem que se vingar dessas pessoas lá. O Lula mentiu porque você não encontra base fática nenhuma, Rafa. Absolutamente nenhuma. Há 6 meses, o PCC vem seguindo absolutamente todos os passos, a par e passo, minuto a minuto, a vida do Sérgio Moro, com chácara alugada na região metropolitana, com uma parede falsa para colocar num cativeiro. A ideia era sequestrar para trocar pela liberdade do Marcola, o líder do PCC, e matar o Sérgio Moro e a família. Olha isso! Você pode não gostar de quem você quiser, mas você precisa se colocar no lugar de um pai de família, de uma pessoa ameaçada que está com medo e tem que ter medo sim. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Tinha que ser solidário, tinha que estender a mão, tinha que dizer: o Estado esteve aqui para te defender, senador Sérgio Moro, procurador também do Estado de São Paulo, e o Estado fará de tudo para defendê-los e colocar a bandidagem na cadeia. A fala é mentirosa, a fala é desconexa da realidade, a fala é cínica, ela é jocosa, ela é um assinte. Ao presidente da República não cabe fazer o que ele fez, sendo ele o ocupante da principal instituição democrática e republicana desse país. Foi vergonhosa, foi afrontosa, foi delituosa, foi, acima de tudo, desumana. Desumana com quem está sob a mira da principal instituição criminosa desse país. E aí você abre mais espaço para as teorias da conspiração que a turma vem falando há um bom tempo, de que isso, de que aquilo outro, de que o PT, o PCC e o caramba 4. O Lula deveria pedir desculpa pela fala dele, no mínimo. Não cabe impeachment, já expliquei para você. Na tábua constitucional não tem essa previsão nem nada disso. Cabe sim a um processo, algo moral contra o Lula. Mas ele vai perdendo o respeito da população. Aflorou o verdadeiro Lula, raivoso, odioso, vingativo, que se preocupa consigo. Os outros são apenas peças num tabuleiro para ele jogar. Que vergonha de dizer que nós temos um presidente da República que se comportou assim nos últimos dias. Aliás, a falta de comportamento, ela vem em sequência nos últimos tempos para o principal cargo da República desse país. É estarrecedor. Daqui a pouco a gente vai aprofundar com a análise como é que fica a situação política do PT e também a imagem do presidente da República diante do eleitor que não é exatamente o seu apoiador de raiz, né, Riva? A gente traz essa análise daqui a pouco aí para nossa audiência, o petista de carteirinha. Antes, a gente traz aqui um outro recorte da entrevista de Sérgio Moro ligado a Curitiba. Isso porque o senador Sérgio Moro, além dessa questão de tentativa e plano do PCC com sequestro, possibilidade de morte envolvendo Moro e seus parentes, falou sobre a corrida às eleições presidenciais, à prefeitura e política. Trouxe aí a declaração sobre o perfil do candidato que ele deve apoiar aí em relação às eleições municipais, e também comentou, quando foi perguntado, sobre que essa tendência de crescimento político do grupo chamado de lavajatistas, que inclui ele, Deltan Dallagnol, de olho em assumir aqui o Palácio do Centro Cívico no comando da capital. Vamos ouvir o que o Moro disse sobre o tipo de candidato que ele apoiaria. Isso é engraçado, né? Porque eu nunca fui um amigo pessoal do Deltan Dallagnol, mas nós temos uma relação muito boa. E a partir do momento que nós entramos na política, essa relação, ela se aprofunda. Porque nós pensamos vários assuntos da mesma forma,
embora tenhamos também nossas divergências. Vamos trabalhar nessa eleição municipal, mas o que eu quero? Eu quero apoiar pessoas que façam a diferença na política. Claro que a gente quer apoiar também pessoas com perspectivas de ganho, então tem que encontrar candidatos com viabilidade eleitoral, mas acima de tudo tem que ser bons candidatos. Porque eu não vou colocar o meu nome, não vou colocar o meu nome e apoiar alguém que eu sei que eventualmente não presta. Prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. Prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. É compreensível, né? É super compreensível. Posso perder a eleição, mas apoiando pessoas decentes do que ganhar com qualquer um. Perder meu capital político. É isso, não, ele tá certo nesse ponto. Dá pra entender, mas a construção ficou curiosa. Não é um pensamento político. Esse é um pensamento de quem está nascendo na política. Porque político quer ganhar. E acabou. Não interessa, é Maquiavel total. Isso, não tem perda quando você ganha e arrebata a eleição, leva a eleição pra casa e põe no bolso. Depois tanto faz quem foi, tá no meu grupo. Depois qualquer coisa eu desvencio, né? Eu saio de perto. Finge que não é comigo. Falo que não, só tem esses fatos aqui, tudo certo e tal. Bom, aí ele foi perguntado sobre Deltan Dallagnol. Será que o Deltan Dallagnol seria um bom candidato, na opinião dele? Aí ele respondeu. Vamos lá. Olha, essa é uma decisão que cabe a ele, né? Então nós temos que fazer essas perguntas a ele. Eu acho que ele é um excepcional agente, uma excepcional figura pública, fez um trabalho na magistratura do Ministério Público excepcional, né? Comandou ali o Ministério Público na época da Operação Lava Jato, tem se destacado, não troca de lado porque cargo, porque verba oferecida, então mostrou aí todo o seu valor. Mas essa é uma decisão dele, né? E é uma pergunta que eu pediria que você dirigisse oportunamente a ele. Bom, então fala que na avaliação dele tem vários acertos, é um nome com afinidades apesar das divergências. Muita gente acha que eles são best friends, mas não são. Então ele deixa claro, a gente se aproximou pelas... que as mensagens pareciam, né? Dava a entender a intimidade da conversa, né? Entendi. Aí é o seguinte, né? Sobre as coligações, diz que vai ser uma construção coletiva com as lideranças do partido dele, que é o União Brasil. Então, Riva, sair falando sobre eleições municipais agora. Fica claro que Moro, obviamente, assim como o Deltan, estão muito de olho para pegar leve aqui no comentário em relação à movimentação das eleições. E o Podemos começa a se movimentar também, e o Podemos pode compor, tá? Porque já tem conversa nos bastidores. Porque a frente que está sendo feita pelo PSD, Rafa, ela é quase... Veja bem, eu vou repetir para você, porque às vezes eu falo aqui e a turma ouve outra coisa. Ela é quase imbatível. Do ponto de vista político. Tem que fortalecimento, musculatura política. Tem que saber se o eleitor ainda vai nessa. Vai gostar dessa brincadeira aí. De indicação de nomes fortes. O Ratinho se elegeu muito bem. Tem o Greca, que tem uma belíssima aprovação em parcela de eleitorado. A gente tem no grupo da esquerda ali uma turma se juntando. Vários partidos. Que também é forte. Com afinações, né, novos nomes, ou nomes jovens ali surgindo disso. E agora vem a frente lavajatista. Aí não quis aprofundar exatamente se o Deltan vai ser candidato, mas fica claro que, assim, tá na conta. Tá óbvio. Tá na conta, e aí a gente tem que ver onde vai aparecer Deltan Dallagnol. Onde vai aparecer Deltan Dallagnol? Encabeçando chapa? O ego permite suficientemente uma possibilidade dele de ser vice? Eu duvido. Mas podemos ver coisas acontecendo pela frente. Nós já falamos aqui dessa conversa que tiveram com Podemos, né? Por debaixo dos panos. Olho visto, ali junto com o prefeito Greca. Né? O Greca apoiou, por exemplo, o Álvaro Dias declaradamente. Apoio político tem cobrança de apoio político, tá? Ninguém apoia de graça. Um não apoia o outro se não for recíproco. Tô errado, Rafa? Eu tô maluco? Ninguém apoia de graça. Então sempre tem uma cobrança lá na frente. Sempre tem que pagar a conta. Na política não existe almoço de graça. Se chamou pro almoço pro tapinha nas costas, é porque depois tem que ter um afago. Então vamos ver as composições. Mas a princípio o PSD vem muito forte. De repente não é o momento de um Deltan Dallagnol, que é um novato na política, enfiar a mão nessa cumbuca. Termina lá o mandato dele, se reelege. De repente, na próxima são 2 vagas ao Senado. Aí vai ter o governador, provavelmente, o Paulo Martins. Então, não é bem assim. Capital político não é bem assim.
Tem eleitor que vota para o cargo legislativo, mas não vota, por exemplo, para o executivo na mesma pessoa. A se esperar de ver. Mas que Deltan Dallagnol sonha com isso dia e noite e dia? Sonha. Senador Sérgio Moro, do Paraná, falou hoje à Jovem Pan News sobre as polêmicas declarações de Lula, que chamou de armação e mentira, ameaças e o plano do PCC, impactados aí, né, pela Polícia Federal, com decisões da Justiça contra Moro e a família dele. Moro disse estar revoltado e chamou Lula de mentiroso. Eu fiquei revoltado com essa afirmação do presidente da República, uma afirmação absolutamente leviana, irresponsável. Imagina só, é descoberto um plano do PCC para sequestrar e me matar e também a minha família, e vem um presidente da República fazer deboche, rir. Ele estava rindo naquele vídeo, tinha gente atrás dele rindo, e vai colocar em dúvida o trabalho da Polícia Federal, trabalho que o próprio ministro da Justiça havia mencionado como sério no dia anterior. E qual é o recado que você manda pro mundo do crime quando vem o presidente da República fazer esse tipo de deboche? Que ele não tá nem aí, que pode matar, que pode sequestrar. Ou seja, ao invés de reprovar a ação, como era de esperar de qualquer ser humano, com o mínimo de decência, o presidente vem fazer deboche. Moro rebateu a tese de que Lula, ao falar em armação, estaria ou poderia estar insinuando aí que a operação envolvendo o PCC foi acelerada para coincidir com o timing daquela fala ruim que o presidente disse que queria, vou usar a liberdade poética, que ferrar com o Moro. Então, seria uma espécie de estratégia para afetar a imagem do presidente. Segundo Sérgio Moro, o presidente da República é um mentiroso. E agora nós estamos vendo quem que é o real mentiroso. Já sabíamos, na verdade. Certamente não tenho nada a ver com isso. Não tratei com juiz nenhum. Mas o que a gente tem que ter presente é que uma operação dessa da Polícia Federal, quem conhece as estruturas, ela não é feita do dia para a noite. Lula mentiu. É isso. Temos que dizer aqui enormes bois. Moro disse também que o crime organizado está se sentindo mais à vontade nesse governo e que o PT não aprendeu nada com o passado e com os erros e que deveria pedir desculpas ao povo brasileiro. Quando você tem os detalhes, eles são perturbadores. Isso traz um abalo emocional para todas as pessoas ali envolvidas. E aí não ajudam o presidente da República dando essas declarações levianas de maneira gratuita e não ajuda, espero que isso não aconteça, se o PT queira construir essa narrativa irresponsável. Quem mostra que não aprenderam nada e querem sim insistir no erro sem reconhecer os seus próprios pecados. Moro chamou os detalhes de perturbadores, se referindo ao plano de ataque do PCC contra ele aqui em Curitiba. Tinha um estudo do local onde ele vota, o Clube do Duque de Caxias no Bacaxeri, a vida toda, informações da família, dos filhos adolescentes, jovens, da casa, o endereço, um olheiro aqui, né, perto da casa dele aqui em Curitiba, e disse que, obviamente, esse plano, como a gente escutou, traz um abalo emocional inegável. Mas ele cobrou, por exemplo, quando foi perguntado sobre solidariedade, que o Supremo Tribunal Federal deveria se manifestar de forma mais incisiva. Disse que reconheceu que recebeu de fato apoio de alguns ministros, mas disse que poderia ter tido uma manifestação mais forte do Supremo em relação a esse caso do PCC. Ontem eu estive com alguns ministros que manifestaram ali a solidariedade, então talvez pudessem o Supremo como instituição ter algumas declarações mais expressas em relação a esse tema, já que ele é muito grave, mas eu tive a solidariedade de vários ministros do Supremo Tribunal Federal no que se refere a esse assunto. Muito bem, o Sérgio Moro falou sobre outros assuntos, a indicação de Zanin ao Supremo, também pedágio, a relação com o Ratinho Júnior, eleições em Curitiba. Aí você acompanha lá no YouTube, no portal Rick Mais, a cobertura completa. Rivaroli. Não tem como você negar ao Moro que tudo que ele falou é uma absoluta verdade, ele tem absoluta razão de estar dessa forma. Não tem. Não encontra qualquer declaração que seja fora de uma operação da polícia bem orquestrada, bem organizada para acabar com o plano de matar um senador da República e toda a sua família, foge da realidade. Qualquer declaração que não seja essa, de apoio ao Sérgio Moro, de apoio ao procurador, de apoio a Rosângela, aos filhos, aos policiais, de parabenizar o Ministério da Justiça, que conduziu o final dessa investigação, ao Senado Federal. Qualquer declaração que fuja disso, ela é desconexa da realidade, ela é mentirosa, ela é leviana, ela é qualquer coisa que você possa dizer. Me parece que o presidente Lula está descompassado, está destemperado.
Já tá 3 meses no poder e ainda tá com sangue nos olhos, com ódio, com uma sanha de vingança. Se o presidente da República continuar nesse ritmo, ele não vira o ano. Cadê o comportamento? Cadê a liturgia do cargo sendo respeitado, que era algo que tanto se criticava de Bolsonaro? Tá fazendo igual ou pior. Foi isso que fez o Bolsonaro perder a eleição e é isso que vai fazer o Lula perder o apoio político que ele teve. Chega de vísceras no comando da nação. É hora de inteligência, é hora de equilíbrio. É hora de ponderação, discernimento. Altivez do cargo. Não que nós estamos vendo de jeito nenhum. Cabe um impeachment? Não, por essas falas não cabe. No máximo um processo do Moro por qualquer coisa moral. Mas cabe uma condenação de toda a política, de todas as instituições sobre a fala do presidente da República. O Lula precisa entender que ele não tem um cheque em branco. Aliás, ele sabe disso. Isso só piora a relação dele com o Congresso Nacional, porque ele sai mais fraco. E o Congresso Nacional, como velhas raposas que são, só ficam esperando a carniça. E aí atacam. A continuar com esse governo claudicante que temos, com essa fraqueza na liderança que nós estamos tendo do presidente Lula, o futuro dele é ser um Dilma. O futuro dele é ser um Dilma. E hoje ele sabe que no Congresso Nacional, se pedirem um impeachment e o presidente do Congresso Nacional, ou no caso o presidente da Câmara, acatar, passa. Ainda mais depois dessas declarações. O Lula atrai o problema para si mesmo. É surreal o que nós estamos vendo acontecer. Segue o baile, Rafa.